4h52 e hoje no evento em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, o presidente Lula voltou a criticar a taxa básica de juros. De novo, vamos ouvir. Vai fazer uma creche é gasto, vai fazer uma escola profissional é gasto, vai fazer... tudo é gasto. Não, então nós temos que tratar que tudo isso é investimento. Gasto é a gente pagar 13,75 por juro para o sistema financeiro desse país. Vamos falar da economia, então? Nogueira já está conosco aqui. Tudo Nogueira, bem, vou fazer uma pergunta para você. Na linha do presidente Lula. Com a mesma lógica, tá? Não, com a mesma lógica não. Da mesma forma, é justo um governo gastar mais do que arrecada e continuar gastando mais do que arrecada, sabendo que isso traz inflação, sabendo que isso faz com que os juros tenham que ser aumentados, fazendo com que isso traga um problema para essa geração, para as gerações futuras? Não, não é justo. Então, eu acho que o presidente não sabe disso. Ou ignora esse assunto, que é básico em economia. Pois é, Piotr, é importante explicar para a nossa audiência que a batalha pela queda de juros é uma batalha do Brasil inteiro. Nós também queremos juros menores, inclusive o Banco Central quer juros menores. O que o presidente Lula precisa entender é que não basta querer, ele tem que ajudar o Banco Central a cortar juros. De que forma? Enxugando a máquina pública, cortando gastos, consequentemente o mercado melhora as previsões inflacionárias e cria o ambiente para o Banco Central cortar juros. Ou seja, Piotr, a gente já falou 30 vezes aqui, na marra, o Banco Central, que felizmente é autônomo, não vai reduzir juros. E tomar o Congresso Nacional, e quando eu falo do Congresso, o Senado entre nesta luta também, imponha limites ao governo, porque a função do Legislativo é fiscalizar o Executivo. Claro. Vamos mostrar os problemas, obviamente, de juros altos. As causas a gente já está sabendo aqui, mas vamos lá, a produção industrial está bastante ruim, né, Nogueira? Você lembra, Piotr, que ontem, quando a gente comentou o PIB, que foi um crescimento bom de 1,9%, a produção industrial puxou para baixo. A indústria estava caindo na contramão do agronegócio. E a gente disse aqui, por quê? Os juros altos atrapalham a indústria, a carga tributária caótica atrapalha a indústria, falta uma política industrial do governo Lula para o Brasil, para ajudar a indústria. Você não vai ajudar a indústria reduzindo imposto para vender carro, não é isso que a indústria precisa. O resultado está aqui. O IBGE divulgou hoje produção industrial do mês de março, que já vale, portanto, para o segundo trimestre. E olha só números... Abril, né? Abril. De abril em relação a março. Isso, abril já faz parte do segundo trimestre. Sim, claro. Então, ontem te mostrou que o PIB da indústria encolheu no primeiro trimestre e o quadro ruim continua no segundo trimestre. Todos os números no vermelho. 0,6% de queda abril sobre março, 2,7% de queda abril deste ano contra abril do ano passado, 1% de queda no acumulado do ano e nos 12 meses também queda de 0,2%. Ou seja, um setor que está agonizando e até agora não temos uma política industrial. Nogueira, quer ver uma frase do presidente Lula lá em São Bernardo? Abre aspas. Cabe ao Estado brasileiro garantir a sobrevivência da indústria brasileira para que a gente possa um dia ser competitivo com o mundo exterior. Fecha aspas. Deve ser de 1970 essa frase. Exato. Aqui. Porque esse é o pensamento do século passado. O que o governo tem que criar é condições com menos burocracia, com uma reforma tributária eficiente, com gastos menores do Estado, para obviamente você não ter problemas do Estado ficar tomando. Porque quando o Estado está devendo, é simples, o dinheiro é limitado. Pode ser muito ou pouco, mas é limitado. Ninguém fica fazendo dinheiro. Quando o governo está devendo, ele vai no mercado buscar empréstimo, claro, não vai? Claro. Ele está tirando. E, obviamente, se você tem menos dinheiro disponível no mercado, os juros sobem. Não os juros da Selic, os juros que o banco sobe para, obviamente, emprestar para você, para a indústria, para o comércio, seja lá quem for. Isso aqui, essa é a frase do presidente Lula hoje. Piotr, qual o resultado disso tudo? O empresário do setor industrial perdeu a confiança. Ontem a gente mencionou o índice de confiança baixo, não tem investimento. Não tem aumento de produção, consequentemente não vai virar esse jogo. Será um ano ruim para a indústria. Ou o governo vem com uma política industrial nova e vem com iniciativas para ajudar o Banco Central a cortar juros e batalha pela reforma tributária, ou não adianta, os números continuarão negativos. Vou repetir uma coisa que nós já falamos aqui. Quando você pergunta para o investidor qual é o maior temor dele, ele não fala do câmbio, não fala dos juros, ele fala que é insegurança jurídica.
É mudar a regra no meio do jogo. E aí, quando um governo gasta demais, ele cria um problema do ponto de vista de oferta de crédito. Do outro ponto de vista é que você fala, daqui a pouco o governo vai tomar uma decisão de alguma lei para mexer numa regra. Então, quem estava fazendo tudo certinho vai acabar não sendo beneficiado por uma medida que é indutora de crescimento por parte do governo. Exatamente. Usar dinheiro público para isso. Exato. E foi bom você lembrar a questão da insegurança jurídica, porque o Supremo Tribunal Federal também é culpado por esses números. Seguramente. Nós estamos falando de insegurança jurídica. O Supremo decidiu recentemente que a coisa julgada, se o Supremo voltar a entender, né, de uma forma diferente, nem a coisa julgada lá no passado, você, não vou pagar mais esse imposto porque a decisão da justiça é que eu estava certo. Aí o Supremo, dali a algum tempo, muda o entendimento. Você tem que pagar retroativo. Pô, exato. Quem tem caixa para isso? É aquela história que no Brasil o passado é incerto. O passado é incerto. Não pode prever o passado, não é isso? Você não pode prever o passado. Semanticamente é um assombro, né? Mas vamos dar uma olhadinha agora no mercado. O Ibovespa... Pelo menos boa notícia, Piotr. Na verdade, de novo, segundo dia consecutivo, o mundo inteiro subindo. Claro, o alívio sobre a votação no Congresso americano finalizou da suspensão da dívida americana até 2025, ou seja, o governo Biden está garantido até depois das eleições. Isso gerou uma euforia no mercado, bolsa americana subindo, bolsas europeias também, asiáticas e aqui no Brasil, alta de 1,79%. Consequentemente, o dólar está caindo no mundo inteiro contra as principais moedas, inclusive contra o nosso real, R$ 4,95. Nogueira, muito obrigado. Obrigado, Piotr. Bom,